Boa tarde, irmão. Seja bem-vindo ao nosso tempo de culto vespertino. Nós estamos contentes que possa estar connosco mais uma vez neste domingo, em que já tivemos várias atividades e que estamos usando os meios possíveis para estarmos juntos desta maneira, enquanto ainda não é possível estarmos juntos fisicamente nos nossos locais de culto. Nós adoramos ao nosso Deus e nós também queremos servi-lo. Sabemos que a adoração não é feita apenas através do cântico, mas também e de forma muito específica através do serviço que nós prestamos, estando disponíveis ao Senhor. Nós, como igreja, queremos continuar a ser bênção no meio deste tempo de dificuldade, apesar das limitações, e por isso nós continuamos a rogar ao Senhor: usa-nos, envia-nos, faz-nos úteis nas tuas mãos. E que esta possa ser a nossa oração no início deste culto. E nós vamos fazê-lo de forma cantada. Então, cantamos juntos e pedimos ao Senhor que Ele realmente use as nossas vidas para ser a bênção que nós podemos ser. Dá-me paixão pelas almas, Senhor. Quero amar como amas, ó Deus, e investir no teu reino de amor com o que sou e o que tenho. Eu abro mão dos meus sonhos e planos para realizar tua vontade em mim, mesmo que seja com muita dor, vou fazer e obedecer. Te chamar, não vou resistir. Meu querer é tua vontade cumprir. Eis-me aqui, envia-me a mim onde for, falarei do teu amor. Dá-me paixão pelas almas, Senhor. Quero amar como amas, ó Deus, e investir no teu reino de amor com o que sou e o que tenho. Eu abro mão dos meus sonhos e planos para realizar tua vontade em mim, mesmo que seja com muita dor, vou fazer e obedecer. Te chamar, não vou resistir. Meu querer é tua vontade cumprir. Eis-me aqui, envia-me a mim onde for, falarei do teu amor. Te chamar, não vou resistir. Meu querer é tua vontade cumprir. Eis-me aqui, envia-me a mim onde for, falarei do teu amor. Te chamar, não vou resistir. Meu querer é tua vontade cumprir. Eis-me aqui, envia-me a mim onde for, falarei do teu amor. Onde for, falarei do teu amor. Falarei do teu amor. Envia-nos, Senhor, é a nossa oração. Queremos ser bênção nas tuas mãos.
Isso tem a ver com relacionamentos. É muito difícil nós podermos ser bênção sem nos relacionarmos com as outras pessoas. Este é um ensino muito importante da palavra do Senhor e é por isso que Jesus, no seu grande sermão, o Sermão do Monte, também gastou tempo explicando qual era a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Nós encontramos isto no capítulo 7, onde nós paramos no nosso tempo de caminhada por este sermão, e por isso eu convido o irmão a abrir novamente a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 para nós recordarmos aquilo que nós já vimos. O capítulo 7 começa falando a respeito da nossa forma de nos relacionarmos. E ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Nós já meditamos na primeira parte destes versículos, dos versículos de 1 até ao 5, e nós partilhamos com os irmãos que podemos encontrar aqui, dentro das várias formas de interpretação, 3 grandes máximas do Senhor Jesus. Jesus, neste sermão, deixou-nos máximas muito claras e práticas para nós podermos vivenciar. As 2 primeiras máximas nós já trabalhamos, vamos apenas recordá-las. A primeira, clara e direta, é não julgueis. O Senhor Jesus está-nos a mostrar que, na maioria das vezes, o nosso julgamento é superficial e incompleto. Nós não temos todos os dados, nós não temos todas as informações. Nós o fazemos do ponto de vista de alguém que está, de certo modo, no escuro. Porque como nós não sabemos tudo, não temos condições de fazer o julgamento correto. Jesus, inclusive, chama a atenção e diz: cuidado, vocês são muito rigorosos no julgamento, também vão receber um julgamento rigoroso. Vocês são muito duros a julgar os outros, então também as pessoas vão ser duras a julgar-vos a vós. E lembrem-se que há um julgamento que todos nós teremos que comparecer perante o Senhor. A segunda máxima do Senhor Jesus, também muito clara neste texto, é: começa por ti mesmo. Ou seja, antes de teres condições de poder ser a bênção que tu precisas ser e que passará eventualmente por ajudar os outros nas tuas falhas, tu precisas tratar das tuas próprias falhas. Tens falhas, provavelmente bem maiores do que aquelas que o outro a quem estás a querer ajudar. Então, primeiro, trata de ti. Conserta primeiro a tua vida, resolve primeiro os teus problemas, olha para o teu interior e pede ao Senhor que faça a sondagem dos teus pecados. E então estarás, de alguma forma, capacitado para poder ser a bênção que Deus quer que tu sejas e até, eventualmente, ajudar alguém nas suas próprias dificuldades. A terceira máxima está neste último versículo, o versículo 6. Um versículo que não é fácil de interpretar, porque ele pode parecer, de certo modo, uma ruptura com aquilo que o Senhor Jesus está a falar. Ele falou sobre o julgamento, falou sobre a hipocrisia e depois ele simplesmente diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os seus pés e, voltando-se, vos dilacerem. Este verso parece um pouco estranho e ele tem sido interpretado de muitas maneiras. E ele realmente contém aqui alguma lição que é muito significativa para nós. A lógica de Jesus parece autoevidente. Cães não apreciam coisas santas e porcos não conseguem perceber aquilo que é bom, no caso valioso, como as pérolas. Estes 2 animais são animais da rua. No tempo de Jesus, os cães não eram animais de estimação, eram animais vadios que andavam em bandos pelas ruas da cidade, normalmente vasculhando o lixo e criando algum risco para a população. Porcos eram animais excluídos da cultura judaica, eles não podiam ser alimento para os judeus e, portanto, estamos a falar de animais que facilmente eram identificados como coisas ruins. Eles eram proibidos na alimentação, eram conotados com o paganismo e com os gentios, viviam na lama e na sujeira e, portanto, são animais que, de certo modo, estão ligados à vida do pecado. As imagens usadas pelo Senhor Jesus são muito fortes. A primeira ilustração de Jesus era uma ilustração pesada, sobretudo para um judeu. Se calhar nós não entendemos bem, mas
vamos tentar percebê-la para compreender o quanto ela era significativa para um judeu. Esta primeira imagem, ou a primeira ilustração de Jesus, nos leva ao templo no momento do sacrifício. O sacerdote recebeu alguém que trouxe o seu cordeiro para ser sacrificado. Esta pessoa tem a consciência de que é pecadora. Ela também tem consciência de que o seu pecado implica em morte. Mas para não morrer, ela traz um animal para ser sacrificado no seu lugar. Este era o ensino do sistema sacrificial que foi dado pelo Senhor para apontar para Jesus. O animal era trazido, ele é sacrificado. Antes disto, a pessoa colocou a mão sobre a cabeça deste animal, transferiu simbolicamente o seu pecado para este animal. O animal é então sacrificado. E nesta hora estamos diante de um momento de grande valor. O sacrifício deste animal significa a noção da graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Este animal morreu no lugar do pecador. Ele agora é algo extremamente santo. E por este sacrifício, este indivíduo pode ter paz com Deus. Por causa do sacrifício deste animal, ele pode ter os seus pecados perdoados. Isto é algo de extremo valor. É, digamos, a oferta maior de Deus. E ela simboliza o próprio sacrifício que um dia Jesus vai vir fazer. No meio deste momento, deste ato, este ato sublime que vai nos lembrar o momento da própria salvação da humanidade. A carne está sendo ali sacrificada. E então o que é que o sacerdote faz? Algo impensado. Ele tira a carne do sacrifício, este produto santo. Isto é algo que nos faz pensar e levar a nossa mente à obra de Deus por nós. Ele tira a carne do altar e ele sai do recinto do santuário e ele a lança na rua a um bando de cães imundos, sujos, que estavam a comer o lixo da rua. Ele lança esta carne sacrificada, esta carne santa, para que estes animais possam comer. Estes animais não entendem o valor desta carne sacrificada. É evidentemente que eles não conseguem perceber o significado que esta carne santa tem. Eles apenas veem carne, eles apenas veem ali uma comida barata. E como são provavelmente um bando de cães, eles se lançam àquele pouco de carne que o sacerdote atirou, comem, mas depois querem mais. E portanto a cena seguinte é estes cães atirando-se ao sacerdote, porque nele está o cheiro da carne, o cheiro do sangue, e eles querem mais. E você vai dizer assim, mas que imagem pesada. Realmente. Mas é a imagem que Jesus usa. Jesus, normalmente, regularmente, nas suas ilustrações, é muito exagerado. Ele conta histórias realmente muito marcantes, que ninguém consegue esquecer uma ilustração destas. Sobretudo judeus, porque ele está a contar isto para judeus. A segunda ilustração é também estranha e muito marcante, digamos assim. Jesus fala sobre um homem que tinha conseguido adquirir pérolas. Ora, as pérolas eram difíceis e raras. A parábola usada por Jesus fala sobre as pérolas que eram normalmente conseguidas no Oceano Índico ou no Mar da Pérsia. Eram difíceis de conseguir. Era preciso encontrar pescadores que tinham desenvolvido esta capacidade extraordinária de ficar muito tempo debaixo d'água sem respirar, e eles então conseguiam ir lá ao fundo a encontrar as ostras aonde estavam estas pérolas. Estas pérolas eram difíceis de conseguir e eram extremamente caras. Elas representavam uma riqueza significativa. Nós temos aqui um homem que conseguiu não somente uma, mas várias pérolas. Então, diante desta riqueza, difícil de obter, muito cara, pela qual ele tinha pago imenso, o que é que ele faz? Algo realmente louco, totalmente impensado. Ele dirige-se a uma pocilga onde ele vê um grupo de porcos e ele lança as suas pérolas aos porcos. O que é que acontece? Ao ver aquelas pérolas caindo no meio da lama, os porcos provavelmente identificaram que devia ser alguma coisa de comer. Então eles avançam para as pérolas para poder se alimentar. Mas as pérolas são duras, não têm qualquer validade como alimento. Então os porcos ficam zangados com aquela pessoa que os enganou, lançando a eles alguma coisa que afinal não tem nenhuma validade, e então atiram-se ao homem, que já tinha sido louco o suficiente para jogar as suas pérolas valiosas aos porcos, e agora se debate com um bando de porcos enraivecidos, porque aquilo que ele lhes deu não tinha valor para comer. Bem, sem dúvida, parábolas muito pesadas e que têm um significado profundo, porque Jesus as usa para transmitir uma mensagem. Ora, a interpretação mais comum que tem sido usada pelas pessoas diante desta parábola é esta.
Nós não devemos perder tempo com pessoas que não dão valor às coisas espirituais. Esta é a interpretação mais comum e mais usada. E diz, olha, há uma série de pessoas à nossa volta e, na verdade, eles estão tão contaminados pelo pecado, estão tão dominados pela maldade na sua vida que são comparados a cães vadios ou porcos. Estas pessoas não conseguem entender as coisas espirituais. Nós não devemos perder o nosso tempo chegando a elas com as coisas que são santas. Então vamos gastar tempo a dizer a estas pessoas coisas bonitas e coisas valiosas da palavra de Deus que elas não são capazes de valorizar. Isto é lançar coisas santas aos cães, é lançar pérolas aos porcos. Nós não devemos perder o nosso tempo fazendo isto. Esta é a interpretação mais comum desta passagem. Mas será que é a interpretação correta? Vamos pensar no contexto, vamos pensar em quem disse isto, vamos pensar na sua realidade e na sua vida e perceber se faz sentido. Com quem é que Jesus costumava andar? Com as pessoas nobres, com as pessoas santas, com as pessoas que conheciam muito das Escrituras, certo? E você vai dizer, não. Jesus normalmente era conotado por andar entre publicanos e pecadores. A certa altura, os fariseus acusaram Jesus dizendo assim, eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Estas eram as pessoas com quem Jesus costumava andar. Estas eram as pessoas que facilmente seriam identificadas na parábola como cães e porcos. E o que é que Jesus fazia em relação a estas pessoas? Ora, não dava a elas as coisas santas, não lançava as suas pérolas de sabedoria aos porcos. Portanto, ele afastava-se destas pessoas e fugia delas. Mas não. Foi entre estas pessoas que Jesus passou a maior parte do seu ministério. Foi junto destas pessoas que ele ensinou a maior parte das vezes. Então parece um pouco confuso, porque se a interpretação que nós temos é esta, a interpretação mais comum, então significa que Jesus foi contrário ao seu próprio ensino. Não faz sentido, porque Jesus certamente não vivia contrariamente ao que ensinava. Pelo contrário, ele foi o mestre por excelência que viveu aquilo que ensinou. Então, vamos voltar à parábola. Vamos voltar à história e vamos ver se nós conseguimos perceber um bocadinho melhor. Primeira cena. Um sacerdote oferece carne sacrificada a cães vadios e depois os cães voltam-se contra ele. Quem é o culpado dos resultados diante desta cena? São os cães? Os cães é que são culpados, porque eles não são capazes de valorizar as coisas santas. Mas que cães tão idiotas! Estão a receber carne sacrificada e não estão a perceber o valor desta carne. Ou será que é o sacerdote que é o tolo desta história? Então o sacerdote não sabe. Carne santa não é para ser lançada a cães. Ele foi estúpido em fazer uma coisa destas. Ele não percebe o valor daquilo que tem na mão. Segunda cena. Temos um rico a levar as suas pérolas valiosas que ele adquiriu por preço enorme e vai lançá-las numa pocilga com porcos. E quem é o tolo desta história? Os porcos que não conseguem valorizar as pérolas? Não, certamente é o rico, que é um grande tolo, porque não consegue perceber a situação dos porcos e aquilo que eles podem valorizar. Disse aos irmãos que nestes textos nós encontramos 3 princípios de Jesus. O primeiro foi, não julgueis. O segundo foi, começa por ti mesmo. E o terceiro que nós encontramos neste versículo é, não imponhas. Nós temos que ser sábios para usar discernimento e alcançar as pessoas na situação em que elas estão. O que é que realmente os cães podiam valorizar? Ou o que é que os porcos podiam utilizar? Os porcos teriam certamente utilidade para bolotas. Aquele homem seria sábio em vez de lançar as suas pérolas, ele tivesse trazido bolotas. Este sacerdote, em vez de lançar a carne santa, ele tinha procurado outra coisa qualquer que pudesse ser alimento para estes cães e não aquilo que ele tinha na sua mão. Ele precisava de discernimento e sabedoria para agir naquela circunstância. O Senhor Jesus viveu entre aqueles que muitas pessoas consideravam cães e porcos. Ele agiu com as pessoas de acordo com as circunstâncias das necessidades de cada um. O que o Senhor Jesus fez foi chegar a eles na situação em que estavam. Por exemplo, Jesus curou vários cegos. Mas ele nunca o fez com uma fórmula. Cada cego ele curou com uma forma diferente. Houve um cego a quem Jesus apenas diz a palavra e este homem começou a ver. Houve um cego a quem Jesus cuspiu nos olhos.
Houve um cego com quem Jesus untou os seus olhos com lama depois de cuspir no chão e formar esta lama e untar nos olhos deste cego e dizer: agora vai, lava-te. Jesus curou leprosos. Houve um leproso que Jesus curou colocando a sua mão sobre ele e dizendo: quero ser limpo. Mas houve um grupo de leprosos que estavam longe de Jesus e ele simplesmente disse que eles estariam purificados. A palavra nos ensina que os servos de Deus, com sabedoria, utilizam as condições da sua mente, o discernimento dado por Deus, para ensinar, para transmitir na capacidade que as pessoas têm para receber. O apóstolo Paulo é um exemplo disto. Quando Paulo foi pregar na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, ele pregou um grande sermão utilizando citações do Antigo Testamento, porque ele estava entre os judeus e as pessoas entendiam o que ele estava a falar. Quando ele prega em Listra ao público que é pagão, que não conhece nada da Bíblia, ele não faz nenhuma citação do Antigo Testamento. Estas pessoas não tinham condições de entender. Quer dizer que ele não falou de Jesus a elas, falou de acordo com aquilo que elas eram capazes de perceber. Quando Paulo está no Areópago, em Atenas, ele está diante de filósofos gregos que conhecem muito de filosofia e poesia, mas não sabem nada sobre o Antigo Testamento. E mais uma vez, ele não faz citações da Bíblia, ele faz citações dos seus próprios poetas e filósofos, mas ele fala a eles de maneira a tocar o seu coração. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz o seguinte: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para que com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. As pessoas só podem receber os que estão preparadas para receber. Nós somos chamados pelo Senhor a ter a sabedoria para chegar às pessoas com aquilo que elas têm condições de receber e não lhes dar aquilo que elas não estão capacitadas. De que serve uma brilhante defesa de um aspecto doutrinário para alguém que não conhece nada da Bíblia? De que serve um monte de conselhos muito sábios para alguém que está angustiado e que talvez precise apenas que nós ouçamos o que esta pessoa tem para nos dizer? Enfiar pela goela abaixo das pessoas aquilo que nós consideramos bom e significativo e precioso não é a melhor forma de os alcançar. Nós precisamos chegar a elas com aquilo que elas têm condições de receber. Isto implica não apenas naquilo que fazemos, mas como fazemos. De vez em quando, nós podemos utilizar a apologética da desgraça. Que apologética é esta? É lembrar ao pecador que ele é pecador. É mostrar a ele que existe um julgamento de Deus e que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que prestar contas da sua ação. E de vez em quando encontramos pessoas que precisam desta abordagem. Elas precisam ser abaladas na sua situação de pecadores para poderem ouvir o Evangelho. Mas será que esta é a melhor forma de chegar à maioria das pessoas? Dificilmente. A maioria das pessoas precisa da apologética da graça. Precisa de ouvir primeiro sobre a maravilha do Evangelho. Nós falamos tantas vezes sobre o que é errado e o que não se deve fazer, que muitas vezes parece que esquecemos de falar às pessoas sobre aquilo que é bom e aquilo que nós podemos fazer. Falamos tanto sobre aquilo que está errado nas vidas que esquecemos de mostrar a elas aquilo que há de bom no Evangelho, aquilo que há de atraente em Cristo e na Igreja. Falamos sobre a graça, sobre as bênçãos, sobre a alegria de podermos viver em comunidade, sobre aquilo que o Senhor traz e nos oferece. Pensemos numa abordagem do Senhor Jesus que nos ajuda certamente a perceber esta situação. Jesus se aproximou de uma mulher samaritana. Aliás, esta mulher se aproximou dele. E Jesus então entabulou um diálogo com ela. Bem, não tínhamos qualquer dúvida de que para um judeu comum, esta mulher cairia na categoria de cães e porcos. Ela era uma estrangeira, ela era uma mulher de má vida, era uma mulher, Jesus nem sequer devia falar com ela. E no entretanto Jesus dialoga com esta mulher. E como é que ele faz? Veja bem, primeira abordagem, condenação. És uma pecadora, precisas te arrepender dos teus pecados, tens vivido a correr atrás dos homens. Jesus diz a ela: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa o diálogo com esta mulher abordando a maravilha daquilo que é a água do céu. Ele começa a falar sobre a graça da salvação e daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Esta mulher, então, tenta transformar aquilo que Jesus colocou num conflito.
Ela está acostumada a brigar. Ela gosta de briga. Nós podemos imaginar esta mulher discutindo com outras pessoas nas ruas. E o que é que Jesus faz? Entra no conflito com ela. Ele diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ele oferece mais uma vez graça a esta mulher. Ora, ela fica realmente confusa. E Jesus então apela para a situação em que ela está a viver. E vejam que coisa extraordinária. Jesus pergunta pelo marido e ela diz que não tem marido. Então Jesus diz assim: disseste bem, não tenho marido. O irmão percebe que Jesus consegue elogiar a mulher samaritana? Esta mulher pecadora, esta mulher de má vida, esta mulher estrangeira, ele consegue fazer um elogio no meio da sua situação de vida dramática. Ele diz: ok, realmente tens uma vida muito pecadora, mas uma coisa é certa, tu és sincera, foste correta, disseste bem, não tens marido. E quando ela entra, ou tenta entrar numa discussão religiosa com Jesus, Jesus mais uma vez insiste e diz a ela: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este que o Pai busca. Quando finalmente esta mulher baixa a sua guarda e abre a oportunidade, Jesus diz a ela: eu sou o Messias, eu falo contigo. Apologética da graça. A capacidade de chegar àquela mulher na situação em que ela estava, dando a ela o que ela verdadeiramente precisava. Temos aqui um exemplo completo daquilo que deve ser a nossa maneira de abordar. Temos aqui o ensino do Senhor Jesus de como é que nós devemos lidar uns com os outros. Não julgueis. Começa por ti mesmo. Não imponhas. Máximas extraordinárias que devem estar presentes na nossa vida e no nosso coração para sermos aquela bênção que o Senhor quer que nós sejamos. E então nós podemos dizer: Senhor, há muita gente a precisar. Eu quero estar disponível nas tuas mãos para ser instrumento desta graça. No mundo inteiro há muita gente que não possui a salvação e vive muito descontente por não ter fé no coração. Senhor, assumo o compromisso de ser um servo pronto a te seguir. Senhor, eu tudo a te dedico, a conquistar os campos para ti. Senhor, és minha vida, eis-me aqui. Não devo ser indiferente ao cumprimento da missão, pois a tarefa é muito urgente, requer fiel dedicação. Senhor, assumo o compromisso de ser
Senhor quer nos usar. Ele age através de instrumentos humanos, homens e mulheres que estão nas suas mãos, para ser instrumentos da sua graça. E é isso que nós queremos ser. Querido Pai, louvamos pela Tua palavra e Te agradecemos porque ela tem sabedoria sempre crescente para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos estendes a Tua graça e o Teu amor e nos alcançaste um dia através desta mensagem de boa nova, de salvação. Ó Senhor, nós também queremos alcançar os que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Pai, a ultrapassarmos esta tendência humana de queremos julgar os outros. Dá-nos, Pai, misericórdia em vez de coração julgador. Ajuda-nos, Pai, a começar conosco mesmo, a olhar para dentro de nós e permitir que Tu faças a diferença nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, capacidade de discernir aquilo que as pessoas podem receber e ajuda-nos a chegar a elas com a palavra e a atitude, com a mensagem correta na situação em que elas estão, para podermos ser a bênção que Tu queres que nós sejamos. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, por estar conosco mais uma vez neste domingo. Esta semana que vai iniciar-se vai continuar a ser uma semana em que tentaremos abençoá-lo de muitas maneiras. O irmão vai continuar a ter meditações diárias para acompanhar. O irmão vai poder estar junto connosco no estudo bíblico da Palavra do Senhor na quarta-feira. E nós esperamos que mais uma vez esta semana possa ser uma semana abençoada. Se você já vai poder voltar ao trabalho esta semana ou se ainda vai precisar continuar, de certo modo, em reclusão, continue a cumprir as orientações que tem recebido. Cuide-se para poder também ser bênção para a vida dos outros e que os princípios do Senhor possam estar na sua mente e no seu coração. A graça e a paz de Deus com cada um de nós.